Atos de André e Matias. Sobre o tempo que todos os apóstolos estavam reunidos para o mesmo lugar, e compartilhados entre os próprios países, lançando sortes, para que cada um pode ir embora para a parte que tinha caído para ele. Por sorteio, em seguida, caiu para Matias definir para o país dos devoradores de homens. E os homens daquela cidade ousado não comer pão nem beber vinho, mas eles comiam a carne dos homens, e bebeu seu sangue. Todo homem, pois, que entrou em sua cidade que prendeu, escavação que afastasse os olhos, e deu-lhe um medicamento para beber, preparada por feitiçaria e magia. E de beber a droga seu coração foi alterado e sua mente demente. Matias, em seguida, entrando na porta da sua cidade, os homens daquela cidade prendeu-o e meteu-lhe os olhos. E depois colocá-los para fora eles fizeram-lhe de beber a droga de seu engano mágico, e levaram-no para a prisão, e colocaram ao lado dele grama para comer, e ele comeu não. Pois, quando ele tinha participado de sua droga, o seu coração não foi alterada, nem a sua mente demente. Mas ele continuou orando a Deus, chorando e dizendo: Senhor Jesus Cristo, por quem nós deixamos tudo e te seguimos, sabendo que você é o ajudante de todos os que esperam em ti, participar, em seguida, e eis o que eles fizeram a Matias teu servo, como eles fizeram-me próximo aos brutos. Pois tu és aquele que sabes todas as coisas. Se, portanto, você tem ordenado que os homens maus nesta cidade devem comer-me, eu não vou por qualquer meio fugir da sua dispensação. Dar ao luxo de mim então, ó Senhor, a luz dos meus olhos, que pelo menos eu veja o que os homens maus nesta cidade têm na mão para mim. Não me desampares, o meu Senhor Jesus Cristo, e não me dar-se a esta morte amarga. Enquanto Matias estava orando assim, na prisão, uma luz brilhou, e não saíram da luz uma voz que dizia: Amado Matias, recobra a vista. Imediatamente recuperou a vista. E mais uma vez saiu uma voz dizendo: Tem de bom ânimo, a nossa Matias, nem te espantes. Pois não deve, por qualquer meio abandonará, porque eu te livrará de todo perigo. E não só você, mas também todos os seus irmãos que estão com você, porque eu sou com você em todos os lugares e em todos os momentos. Mas permanecem aqui 27 dias para a edificação de muitas almas. E depois que eu enviará André para você, e ele vos conduzirá adiante sair desta prisão. E não só, mas também todos os que ouvem. Dito isto, o Salvador disse novamente para Matias: A paz esteja com você, nosso Matias, e foi para o céu. Então Matias, tendo viam, disse ao Senhor: Deixe sua graça fica comigo, o meu Senhor Jesus. Então, portanto, Matias sentou-se na prisão, e cantou. E aconteceu que, quando os carrascos entrou na prisão para trazer os homens para comê-los, Matias também fechou os olhos, para que não precisem, e eis que viu. E os executores chegaram junto dele, leu o bilhete na mão, e disseram entre si: No entanto, 3 dias, e vamos trazer para fora este também da prisão, e matá-lo. Porque, no caso de cada homem a quem prendeu, eles notaram que dia em que prendeu ele, e amarrou um bilhete para sua mão direita, para que soubessem a conclusão dos 30 dias. E sucedeu que, quando os 27 dias foram cumpridos desde Matias foi apreendido, o Senhor apareceu no país em que André estava ensinando, e disse-lhe: Levanta-te, e partiu com os seus discípulos para o país do Man, comedores, e dão à luz Matias daquele lugar. Para ainda 3 dias, e os homens da cidade irá apresentá-lo e matá-lo para sua alimentação. E André respondeu e disse: Meu senhor, eu não será capaz de realizar a viagem lá antes do período limitado de 3 dias. Mas enviar seu anjo rapidamente, para que ele possa tirá-lo dali, porque você sabe, senhor, que eu também sou carne, e não será capaz de ir lá rapidamente. E ele diz a André: Obedeça a ele que te criou, e ele que é capaz de dizer em uma palavra, e que a cidade será removido dali, e todos os que habitam nela. Para ordenar aos chifres dos ventos, e eles dirigi-lo dali. Mas levantar de madrugada, e ir para o mar com os seus discípulos, e você deve encontrar um barco em cima da costa, e você deve ir a bordo com os seus discípulos. E, havendo dito isto, o Salvador novamente disse: Paz seja convosco, André, junto com aqueles com você. Ele foi para o céu. E André, levantando-se cedo, procedeu-se ao mar junto com seus discípulos.
E tendo chegado até a praia, ele viu um pequeno barco, e no barco 3 homens sentados. Porque o Senhor pelo seu próprio poder tinha preparado um barco, ele foi em forma humana um piloto no barco. E ele trouxe 2 anjos, quem fez aparecer como os homens, e eles estavam na seção barco. André, portanto, depois de ter contemplado o barco, e os 3 que estavam nele, regozijaram-se com grande alegria. E ter ido para eles, disse: Para onde vais, irmãos, com este pequeno barco? E o Senhor respondeu, e disse-lhe: Nós estamos indo para o país dos devoradores de homens. E André, tendo contemplado Jesus, não o reconheceram. Para Jesus estava escondendo sua divindade, e ele apareceu a André como um piloto. E Jesus, tendo ouvido André ditado: Eu também estou indo para o país dos devoradores de homens, disse-lhe: Todo homem evita aquela cidade, e como você está indo para lá? E André respondeu e disse: Temos uma pequena empresa para fazer lá, e temos de passar com ele. Mas se puderes, nos fazer essa gentileza de nos transmitir ao país dos devoradores de homens, para que também você pretende ir. Jesus respondeu, e disse-lhes: Vinde a bordo. E André disse: Eu gostaria de fazer alguma explicação para você, jovem, antes de chegarmos a bordo de seu barco. E Jesus disse: Diga o que quiser. E André disse-lhe: Nós não temos nenhuma passagem de dinheiro para lhe dar, temos nem pão para nossa alimentação. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Como, então, você está indo embora sem dar-nos a passagem de dinheiro e sem ter pão para sua alimentação? E André disse a Jesus: Escute, irmão, não acho que é através masterfulness que não dar-lhe a nossa passagem de dinheiro, mas nós somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom Deus. Para ele escolheu para si mesmo nos 12 anos, e nos deu tal mandamento, dizendo: Quando você vai para pregar, não carregar dinheiro na viagem, nem pão, nem alforje, nem sapatos, nem pessoal, nem 2 túnicas. Se, portanto, você vai fazer-nos a bondade, irmão, conte-nos ao mesmo tempo. Se não, deixe-nos saber, e nós deve ir procurar outro barco para nós mesmos. E Jesus, respondendo, disse a André: Se este é um mandamento que você recebeu, e você mantê-lo, venha a bordo do meu barco com toda a alegria. Porque eu realmente gostaria que você, os discípulos daquele que é chamado de Jesus, para vir a bordo do meu barco, e não aqueles que me dar da sua prata e ouro. Porque eu sou totalmente digno de que o apóstolo do Senhor deve vir a bordo do meu barco. E André respondeu e disse: Permita-me, irmão, que o Senhor possa conceder-lhe glória e honra. E André foi a bordo do barco com os seus discípulos. E tendo ido a bordo, ele sentou-se pela vela do barco. E Jesus, respondendo, disse a um dos anjos: Ascensão e ir até o porão do barco, e levar até 3 pães, que os homens podem comer, para que não por acaso eles estar com fome, por terem vindo até nós fora de uma longa viagem. E ele levantou-se e desceu ao porão do barco, e trouxe até 3 pães, como o Senhor lhe ordenara, e deu-lhes os pães. Então Jesus disse a André: Levanta-te, irmão, com os seus amigos, participar de alimentos, que você pode ser forte para suportar o arremesso do mar. E André respondeu e disse aos seus discípulos: Meus filhos, nós encontramos grande bondade deste homem. Levante-se, então, e partilhar do alimento do pão, que pode ser forte para suportar o arremesso do mar. E os seus discípulos não foram capazes de responder-lhe uma palavra, pois eles estavam em perigo por causa do mar. Em seguida, Jesus obrigou André para participar-se também do alimento de pão junto com seus discípulos. E André respondeu e disse a Jesus, não sabendo que era Jesus: Irmão, que o Senhor lhe dar pão celestial do seu reino. Permitam-me, em seguida, irmão, para você ver as crianças, que estão angustiados por causa do mar. E Jesus, respondendo, disse a André: Seguramente os irmãos estão sem experiência do mar. Mas inquirir deles se querem ir para a terra, e de si mesmo para permanecer, até que você deve terminar o seu negócio, e novamente voltar a eles. Em seguida, André disse aos seus discípulos: Meus filhos, faça você quiser ir para a terra, e me a permanecer aqui até que eu terminar o meu negócio para o qual fui enviado? E, respondendo, disse a André: Se formos longe de você, pode nos tornarmos estranhos para as coisas boas que o Senhor nos concedeu.
Agora, portanto, estamos com você, onde quer que vá. Jesus respondeu, e disse a André: se você é verdadeiramente um discípulo daquele que é chamado Jesus, dizer a seus discípulos os sinais que o seu professor fez, que a sua alma pode se alegrar, e que eles podem esquecer o medo do mar. Pois eis que vamos levar o barco ao largo da terra. E logo Jesus disse a um dos anjos: deixe ir o barco. E ele soltou o barco a partir da terra. E Jesus veio e sentou-se ao lado do leme, e conduziu o barco. Então André exortados e consolados seus discípulos, dizendo: meus filhos, que deram a sua vida ao Senhor, não temas, porque o Senhor não vai em tudo abandonará para sempre. Para naquele tempo, quando eu estava sozinho com o nosso Senhor, nós fomos a bordo do barco com ele, e ele se deitou para dormir no barco, nós a tentar, pois ele não estava dormindo. E um grande vento tendo surgido, e o mar sendo tempestuoso, de modo que as ondas foram elevados, e veio sob a vela do barco, e quando estávamos com muito medo, o Senhor se levantou e repreendeu os ventos, e houve calma no mar. Para todas as coisas temiam, como sendo feitas por ele. Agora, portanto, meus filhos, não temais. Para o Senhor Jesus não vai em tudo nos abandonará. E, havendo dito isto, o santo André jurou em seu coração que seus discípulos pudessem ser levados a dormir. E como André estava orando, seus discípulos adormeceu. E André, voltando-se para o Senhor, não sabendo que era o Senhor, disse-lhe: diga-me, ó homem, e me mostrar a habilidade da sua direção, pois eu nunca vi alguém tão direção no mar como eu agora vê-lo. Por 16 anos eu naveguei pelo mar, e eis que este é o 17º, e eu não vi tal habilidade. Para realmente o barco é como se em terra. Mostre-me então, jovem, sua habilidade. Mas Jesus respondeu, e disse a André: nós também muitas vezes navegou o mar, e em perigo. Mas já que você é um discípulo dele chamado Jesus, o mar tem reconhecido que você é justo, e tornou-se calma, e não levantou suas ondas contra o barco. Então André clamou com grande voz, dizendo: eu te agradeço, meu Senhor Jesus Cristo, que eu conheci um homem que glorifica o teu nome. E Jesus, respondendo, disse: André, diga-me, ó discípulo daquele chamado Jesus, pelo que os judeus incrédulos não acreditavam nele, dizendo que ele não era Deus, mas o homem. Mostre-me, ó discípulo dele chamado Jesus, pois ouvi que ele mostrou a sua divindade aos seus discípulos. E André respondeu e disse: verdadeiramente, irmão, ele nos mostrou que ele era Deus. Não pense, então, que ele é o homem. Para ele fez o céu, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. E Jesus, respondendo, disse: como, então, os judeus não acreditam nele? Talvez ele não fez milagres diante deles. André disse: você não ouviu os sinais que fazia antes deles. Ele fez a cegos verem, os coxos andam, os surdos ouvem. Ele purificou os leprosos, ele transformou a água em vinho. E ter tomado 5 pães e 2 peixes, ele fez recline multidão na grama, e tendo dado graças, ele lhes deram de comer. E os que comeram eram uns 5.000 homens, e eles se fartaram, e tomaram-se o que era para eles 12 cestos de pedaços. E depois de todas estas coisas que eles não acreditaram nele. E Jesus, respondendo, disse a André: talvez ele fez esses milagres diante do povo, e não perante os príncipes dos sacerdotes, e por isso eles não acreditaram nele. E André respondeu e disse: não, irmão, ele fez-los também aos principais sacerdotes, não só abertamente, mas também em segredo, e eles não acreditaram nele. Jesus respondeu, e disse: quais são os sinais que fazia em segredo? Divulgá-los para mim. E André respondeu e disse: ó homem, que tens o espírito de curiosidade, porque você me colocar à prova? E Jesus, respondendo, disse: eu não colocá-lo à prova, dizendo isto, ó discípulo dele chamado Jesus. Mas minha alma se alegra e exulta, e não só minha, mas também toda a alma que ouve as maravilhas de Jesus. E André respondeu e disse: ó filho, o Senhor encherá sua alma de toda alegria e todo bem, como você me convenceu agora de se relacionar com os milagres que o Senhor fez em segredo.
E sucedeu que, como nós, os 12 discípulos, ia com o nosso Senhor em um templo dos gentios, para que pudesse dar a conhecer a nós a ignorância do diabo, que os chefes dos sacerdotes, tendo-nos contemplou o seguimento de Jesus, disse-nos: ó infelizes, porque você anda com ele que diz: eu sou o Filho de Deus. Você quer dizer que Deus tem um filho? Qual de vocês tem alguma vez a qualquer momento viu a Deus associar-se com uma mulher? Não é este o filho de José, o carpinteiro, e sua mãe é Maria, e seus irmãos Tiago e Simão? E quando ouvimos essas palavras, nossos corações foram transformados em fraqueza. E Jesus, sabendo que nossos corações foram dando lugar, levou-nos para um lugar deserto, e fez grandes milagres diante de nós, e exibido para todos nós sua divindade. E nós falamos com os principais sacerdotes, dizendo: vem também vós, e vê, pois eis que ele nos convenceu. E os principais sacerdotes tendo chegado, foram conosco. E quando nós tínhamos ido para o templo dos gentios, Jesus nos mostrou o céu, para que possamos saber se as coisas eram verdadeiras ou não. E lá fui junto com a gente 30 homens do povo, e 4 principais sacerdotes. E Jesus, tendo olhado na mão direita e à esquerda do templo, viu 2 esfinges esculpidos, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus, voltou-se para nós, disse: eis o sinal da cruz. Pois estes são como os querubins e os serafins que estão nos céus. Então Jesus, depois de ter olhado para a direita, onde a esfinge era, disse a ele: eu vos digo, você é a imagem daquele que está nos céus, que nas mãos de artesãos esculpidos, ser separada de seu lugar, e descerá, e responderá e condenar os chefes dos sacerdotes, e mostrar-lhes se eu sou Deus ou do homem. Imediatamente naquele mesmo tempo a esfinge removido do seu lugar, e tendo assumido uma voz humana, disse: ó filhos tolos de Israel, não só tem a cegueira de seus próprios corações não foi suficiente para eles, mas eles também desejam que os outros sejam cega como eles, dizendo que Deus é o homem, que em princípio o homem formado, e colocar sua respiração em tudo, que deu movimento para as coisas que não mudaram. Ele é quem chamou Abraão, que amava seu filho Isaque, que trouxe de volta sua amada Jacob para sua terra. Ele é o juiz de vivos e mortos. Ele é quem prepara grandes benefícios para aqueles que lhe obedecem, e prepara a punição para aqueles que acreditam nele não. Preste atenção não que eu sou um ídolo que pode ser manipulado, pois eu vos digo que os lugares sagrados de sua sinagoga são mais excelentes. Porque, embora as pedras, os sacerdotes deram-nos apenas o nome de um Deus. E os sacerdotes que servem no templo purificar-se, ter medo dos demônios, porque se eles tiveram relações sexuais com mulheres, eles se purificam 7 dias, por causa do seu medo. De modo que eles não vêm para o templo por causa de nós, por causa do nome que eles nos deram, de que somos um Deus. Mas, se vocês se prostituíram, ocupam a lei de Deus, e ir à sinagoga de Deus, e purificar, e ler, e não reverenciar as palavras gloriosas de Deus. Devido a isso, eu digo-vos que as coisas santas purificar vossas sinagogas, para que eles também se tornarão igrejas de seu Filho unigênito. A esfinge, tendo dito isso, parou de falar. E nós dissemos aos principais sacerdotes: agora é apropriado que você deve acreditar, porque mesmo as pedras têm condenado você. E os judeus, respondendo, disse: por magia destas pedras falar, e você não acha que é um Deus? Para se ter testado o que foi dito pela pedra, de ter verificado a sua decepção. Para onde ele encontrou Abraão, ou como é que ele vê-lo? Para Abraão morreu muitos anos antes de ele nascer, e como é que ele o conhece? E Jesus, tendo novamente virou-se para a imagem, disse a ele: porque estes acreditam não que eu tenho falado com Abraão, ir embora para a terra dos cananeus, ir embora para a dupla caverna na área de Manre, onde o corpo de Abraão é, e chorar fora do túmulo, dizendo: Abraão, Abraão, cujo corpo está no túmulo, e cuja alma está no paraíso, assim fala aquele que o homem formado, que te criou, desde o início de seu amigo. Levanta-te, você e seu filho Isaque, eu filho de teu filho Jacob, e vir para os templos dos jebuseus, que pode condenar os chefes dos sacerdotes, a fim de que saibam que eu estou familiarizado com você, e você comigo.
E quando a esfinge ouviu estas palavras, imediatamente ela andava na presença de todos nós, e partiu para a terra dos cananeus, para o campo de Manre, e chorei fora do túmulo, como Deus lhe havia ordenado. E logo aos 12 patriarcas saiu vivo da sepultura, e respondeu, e disse-lhe: para qual de nós você foi enviado? E a esfinge respondeu, e disse: eu fui enviado para os 3 patriarcas para o testemunho, mas fortes, e descansar até a hora da ressurreição. E, ouvindo eles, entrou no sepulcro e adormeceu. E os 3 patriarcas, estabelecido juntamente com a esfinge a Jesus, e condenou os chefes dos sacerdotes. E Jesus disse-lhes: ide afastado a seus lugares. E eles foram embora. E ele também disse para a imagem: vá até o seu lugar. E logo que ela subiu e ficou em seu lugar. E ele fez também muitos outros milagres, e eles não acreditaram nele. Que milagres, se eu contar, você não será capaz de suportar. E Jesus, respondendo, disse-lhe: eu posso suportá-lo, pois eu prudentemente ouvi as palavras rentáveis. E quando o barco estava prestes a chegar perto da terra, Jesus se inclinou a cabeça sobre um dos seus anjos, e foi tranquila. E André parou de falar. E ele também, reclinando a cabeça sobre um dos seus discípulos, adormeceu. E Jesus disse aos seus anjos: abra suas mãos debaixo dele, e levar André e seus discípulos, e ir e colocá-los fora da cidade dos devoradores de homens. E, colocando-os no chão, voltará para mim. E os anjos fizeram como Jesus lhes ordenara, e os anjos voltou a Jesus, e ele subiu aos céus com os seus anjos. E, quando amanheceu, André, tendo despertado e olhou para cima, viu-se sentado no chão. E se observava, ele viu seus discípulos dormindo no chão, e ele despertou-os e disse-lhes: levantai-vos, meus filhos, e conhecer a grande dispensação de que nos aconteceu, e aprender que o Senhor estava conosco no barco, e nós não o conheceu. Pois ele transformou-se como se ele fosse um piloto no barco, e se humilhou, e apareceu para nós como um homem, colocando-nos à prova. E André, recuperando-se, disse: Senhor, eu reconheci suas palavras excelentes, mas não o fez manifestar-te a mim, e por isso eu não sabia que você. E os seus discípulos responderam e disseram-lhe: Pai André, não acho que nós sabia quando você estava falando com ele no barco, pois estávamos sob o peso de um sono mais pesado. E as águias desceu dos céus, levantando nossas almas, e os tomaram para o paraíso no céu, e vimos grandes maravilhas. Pois vimos nosso Senhor Jesus sentado em um trono de glória e todos os anjos ao redor dele. Nós também vimos Abraão, Isaque, e Jacó, e todos os santos. E David louvou como uma canção sobre a sua harpa. E vimos lá você os 12 apóstolos de pé por na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, e fora de você 12 anjos ao redor de você, e cada anjo em pé atrás de cada um de vocês, e eles eram como você na aparência. E ouvimos o Senhor dizendo aos anjos: ouça os apóstolos em todas as coisas que eles devem perguntar-lhe. Estas são as coisas que temos visto, o pai de André, até que nos acordou. E anjos, que apareciam como águias, trouxe nossas almas em nossos corpos. Em seguida, André, tendo ouvido, regozijaram-se com grande alegria que os seus discípulos tinham sido considerados dignos de se ver essas coisas maravilhosas. E André olhou para o céu e disse: Parece-me, Senhor Jesus Cristo, pois eu sei que você não está longe de seus servos. Perdoe-me, Senhor, porque eu fiz. Pois eu vi como um homem no barco, e eu tenho conversado com você como com um homem. Agora, pois, Senhor, manifestar-te a mim neste lugar. E quando André tinha dito isto, Jesus apareceu para ele na semelhança de uma criança pequena mais bonito. E Jesus, respondendo, disse: Salve, nossa André. E André, tendo viam, o adoraram, dizendo: Perdoe-me, Senhor Jesus Cristo, para que te vi como um homem sobre o mar, e conversou com você. O que há, então, em que pequei, meu Senhor Jesus, que tu não manifestar-te a mim sobre o mar? E Jesus, respondendo, disse a André: Você não pecamos, mas eu fiz isso para você porque você disse: Eu não será capaz de ir para a cidade dos devoradores de homens em 3 dias. E eu mostrei que sou capaz de fazer todas as coisas, e para parecer a cada um como eu desejo.
Agora, portanto, levantar-se, e ir para a cidade para Matias, e trazê-lo para fora da prisão, e todos os estrangeiros que estão com ele. Pois eis que eu te mostrar, Andrevo, o que você deve sofrer antes de ir para esta cidade. Eles vão amontoar sobre vos de torturas e insultos, e espalha sua carne nos caminhos e nas ruas, e o seu sangue escorrerá para o chão, mas eles não são capazes de colocá-lo à morte, mas suportar, assim como você me viu batido, insultado, e crucificado, porque há aqueles que estão destinados a acreditar nesta cidade. E, havendo dito isto, o Salvador foi para os céus. Andrevo entrou na cidade, juntamente com os seus discípulos, e ninguém viu ele. E quando ele chegou à prisão, ele viu 7 guardas que estão na guarda-porta, e ele orou dentro de si mesmo, e eles caiu e expirou. E ele marcou o portão com o sinal da cruz, e abriu de seu próprio acordo. E tendo passado, com os seus discípulos, e achou Matias sentado e cantando, e vê-lo, ele se levantou, e saudaram uns aos outros com ósculo santo. E disse a Matias: Irmão, como tem sido encontrado aqui? Para ainda 3 dias e eles vão levá-lo para fora para ser comida para eles. Onde estão os grandes mistérios que te foram ensinadas, e as coisas maravilhosas que nós acreditamos? E Matias lhe disse: Você não ouviu o Senhor dizendo, eu te enviar como ovelhas no meio de lobos? Eles vai me trouxe para dentro da prisão, e eu orei ao Senhor. E ele me disse: Fica aqui 27 dias, e eu vos enviar Andrevo, e ele irá levá-lo para fora da prisão. E agora, eis que veio a acontecer como o Senhor disse. Em seguida, Andrevo, tendo olhado, viu 3 homens calar a boca como a grama nu, e ele batia no peito, dizendo: Considere-se, ó Senhor, o que os homens sofrem, como eles têm feito como os brutos irracionais. E ele diz a Satanás: Ai de vós, ó diabo, ó inimigo de Deus, e para os seus anjos, porque os estranhos aqui não fizeram nada para você, e como você vê sobre eles o castigo. Até quando a guerra contra a raça humana? Você trouxe Adão fora do paraíso, e causou os homens sejam misturados com a transgressão. Eu, o Senhor, estava enfurecido, e trouxe sobre o dilúvio, a fim de varrer o homem embora. E mais uma vez você tem feito a sua aparição nesta cidade também, de modo que você pode fazer aqueles que estão aqui comer homens, que o fim deles também pode estar em execração e destruição, pensando em si mesmo que Deus varrerá o trabalho de suas mãos. Você não ouviu que Deus disse: Eu não vou trazer um dilúvio sobre a terra. Mas se houver qualquer punição preparado, é por uma questão de tomar vingança sobre você. Então ele se levantou, e André e Matias rezou. E depois da oração Andrevo colocou suas mãos sobre os rostos dos homens cegos que estavam na prisão, e logo todos eles receberam a sua visão. E mais uma vez ele colocou a mão sobre o coração, e suas mentes foram transformados em razão humana. Então André respondeu: Levanta-te, e vai para as partes mais baixas da cidade, e você deve encontrar no caminho um grande figueira, e se sentar sob a figueira, e come do seu fruto, até que chegue a você. Mas se o atrasar chegando lá, você vai encontrar abundância de alimento para si mesmos, porque o fruto não deve falhar desde a figueira, mas de acordo como você come deve produzir mais frutos, e nutri-lo, como o Senhor disse. E, respondendo, disse a André: Ir junto com a gente, o nosso Senhor, para que porventura os homens perversos desta cidade novamente nos ver, e nos calar, e infligir sobre nós torturas maiores e mais terríveis do que eles infligiram sobre nós. E André respondeu, e disse-lhes: Ide, pois em verdade vos digo que, como você ir, não um cão deve latir com a língua contra você. E havia em todos os 270 homens e 49 mulheres a quem André libertados da prisão. E os homens foram tão bem-aventurados, André disse-lhes. E ele fez Matias ir junto com seus discípulos para fora do portão oriental da cidade. E André ordenou uma nuvem, e a nuvem assumiu Matias e os discípulos de André. E a nuvem configurá-los para baixo na montanha onde Peter estava ensinando, e ficaram ao lado dele. E André, depois de ter saído da prisão, andava na cidade. E ter visto uma coluna de bronze, e uma estátua em pé em cima dele, ele veio e sentou-se atrás desse pilar até que ele deveria ver o que deve acontecer. E aconteceu que os executores foram à prisão para trazer os homens para sua alimentação, de acordo com o costume.
E encontraram as portas da prisão se abriu e os guardas que protegiam-o morto no chão. E, logo que fossem, e relatou aos magistrados da cidade, dizendo: achamos realmente o cárcere se abriu, e ter ido para dentro encontramos ninguém, mas encontramos os guardas deitado morto no chão. E os governantes tendo ouvido isto, disseram entre si: qual é, então, que aconteceu? Você não quer dizer que algumas pessoas têm ido para a prisão da cidade, e mataram os guardas, e subtraídos os que foram calar a boca? E eles falaram com os executores, dizendo: vá para a prisão, e trazer os homens que estão mortos, para que possamos comê-los até hoje. E vamo-nos amanhã, e reunir todos os anciãos da cidade, para que lançaram sorte sobre si mesmos, até que os 7 lotes vir, e nós matar 7 a cada dia. E eles serão para nós para o alimento até podemos escolher homens jovens, e colocá-los em barcos como marinheiros, que pode ir longe para os países em redor, e atacá-los, e trazer alguns homens aqui, que pode ser para alimentar para nós. E os executores foi para a prisão, e trouxe os 7 homens que estavam mortos. E havia um forno construído no meio da cidade, e lá estava no forno uma grande depressão em que se matou os homens, e o seu sangue correu para dentro da calha, e eles tirou do sangue e bebeu. E trouxeram os homens, colocá-los na calha. E quando os executores estavam levantando as mãos contra eles, Andrevo ouviu uma voz, dizendo: eis que Andrevo, o que está acontecendo nesta cidade? E Andrevo tendo contemplado, orou ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus Cristo, que me ordenou que entrará nesta cidade, não sofrem aqueles nesta cidade para fazer algum mal, mas deixe as facas sair das mãos dos iníquos. E logo as facas dos homens maus caiu, e suas mãos se transformaram em pedra. E os governantes, tendo visto o que tinha acontecido, chorou, dizendo: ai de nós, por aqui são os mágicos que têm ido para a prisão, e trouxe os homens, pois eis que eles têm enfeitiçado estes também. O que, então, devemos fazer? Vamos agora, e reunir os anciãos da cidade, vendo que estamos com fome. E eles foram e reuniram-os juntos, e encontrou 217. E levaram-nos aos magistrados, e eles fizeram-lhes lançaram sortes, e a sorte caiu sobre 7 homens velhos. E uma das que foram tomadas por sorteio respondeu e disse aos oficiais: peço-vos, tenho para mim um filho. Levá-lo e matá-lo ao invés de mim, e me deixe ir. E os oficiais, respondendo, disse-lhe: não podemos levar o seu filho, a menos que trazê-lo primeiro a nossos superiores. E os oficiais passaram e disse aos governantes. E os governantes respondeu e disse aos oficiais: se ele nos dar seu filho em vez de si mesmo, deixá-lo ir. E os oficiais passaram e disse o velho. E o velho respondeu, e disse-lhes: eu também tenho uma filha junto com meu filho. Levá-los e matá-los, apenas a me deixar ir. E ele deu seus filhos aos oficiais, para que pudessem matá-los. E as crianças choravam ao outro, e orou os oficiais, dizendo: oramos para que você não matar-nos, como nós são de um tamanho tão pequeno, mas vamos completar nosso tamanho, e assim nos matar. Pois era um costume naquela cidade, e eles não enterraram os seus mortos, mas comeram. E os oficiais não deram ouvidos aos filhos, nem ter pena sobre eles, mas levou-os até o choro calha e orando. E aconteceu que, como eles foram levando-os, para matá-los, que Andrevo, tendo contemplado o que aconteceu, derramou lágrimas. E chorando, ele olhou para o céu e disse: Senhor Jesus Cristo, como você me ouviu, no caso dos homens mortos, e não permitiu, para ser comido-se, assim também agora me ouvir, que os executores podem não infligir a morte sobre essas crianças, mas que as facas podem ser soltos fora das mãos dos carrascos. E logo as facas foram soltos, e caiu fora das mãos dos carrascos. E quando isso aconteceu, os executores, tendo contemplou o que havia acontecido, ficaram muito medo. E Andrevo, vendo o que tinha acontecido, glorificaram a Deus, porque ele tinha escutado a ele em toda a obra. E os governantes, depois de ter contemplado o que tinha acontecido, chorou com um grande pranto, dizendo: ai de nós! O que devemos fazer? E eis que o diabo apareceu na semelhança de um homem velho, e começou a dizer no meio de tudo: ai de vós! Porque agora você está morrendo, não tendo alimentos. O que ovelhas e bois pôde fazer por você?
eles não vão de todo ser suficiente para você. Mas levantar-se e fazer uma pesquisa aqui para aquele que chegou à cidade, um estranho chamado Andrevo, e matá-lo. Porque se você não fizer isso, ele não permitirá que você continue essa prática mais, pois era ele quem soltou os homens para fora da prisão. Certamente o homem é nesta cidade, e você não viu ele. Agora, portanto, subir e fazer a pesquisa para ele, a fim de que de agora em diante você pode ser capaz de recolher a sua comida. André viu o diabo, como ele estava falando com as multidões, mas o diabo não viu o bendito André. Então André respondeu ao diabo, e disse: ó Belial mais diabólica, que és o inimigo de toda criatura, mas o meu Senhor Jesus Cristo vai lhe trazer para baixo para o abismo. E o diabo, tendo ouvido isto, disse: eu ouço sua voz na verdade, e eu sei que é a sua voz, mas onde você está em pé, não sei. E André respondeu e disse ao diabo: porque, então, você foi chamado Amael não é porque você é cego, sem ver todos os santos. E o diabo, tendo ouvido isto, disse aos cidadãos: olhem, volta-se agora para ele falando comigo, porque ele é o homem. E os cidadãos, tendo executado em diferentes direções, fechou as portas da cidade, e procurou o abençoado, e não vê-lo. Então o Senhor mostrou-se a Andrevo, e disse-lhe: Andrevo, levantar-se e mostrar-se a eles, para que possam aprender o meu poder e a impotência do diabo trabalhando neles. Em seguida, Andrevo levantou-se, e disse na presença de todos: eis que eu sou Andrevo quem você procura. E as multidões, passou sobre ele, e prendeu-lhe, dizendo: o que você tem feito para nós, também vai fazer com você. E pensavam entre si, dizendo: por que morte vamos matá-lo? E disseram uns aos outros: se tomarmos a cabeça dele, sua morte não é tortura, e se queimá-lo, ele não vai ser para comida para nós. Então um deles, o diabo ter entrado nele, e disse à multidão: como ele fez para nós, por isso vamos também fazer com ele. Levantemo-nos, então, e prender uma corda ao pescoço, e arrastá-lo através de todas as ruas e becos da cidade. E quando ele está morto, vamos compartilhar seu corpo. E eles fizeram como ele disse a eles. E de ter amarrado uma corda em volta do pescoço dele, o arrastaram pelas ruas e becos da cidade, e a carne do abençoado André preso ao chão, e seu sangue fluiu no chão como água. E quando já era noite, eles lançaram na prisão, tendo amarraram suas mãos atrás de si, e ele estava em perigo dolorido. E pela manhã, novamente, eles levou para fora, e tendo amarrado uma corda em volta do pescoço dele, o arrastaram sobre. E novamente a sua carne preso ao chão, e seu sangue fluiu. E o abençoado chorou e orou, dizendo: não me abandone, meu Senhor Jesus Cristo, pois eu sei que você não está longe de seus servos. E, enquanto ele estava orando, o diabo andou para trás, e disse à multidão: ferissem na boca, que ele não pode falar. E quando chegou a noite, eles o levaram novamente para a prisão, depois de ter ligado as mãos atrás dele, e deixou-o até o dia seguinte novamente. E o diabo, tendo tomado consigo mesmo 7 demônios que o abençoado havia expulsado de um dos países em redor, e ter ido para a prisão, eles estavam diante dele, querendo matá-lo. E os demônios respondeu e disse a André: agora você tem caído em nossas mãos. Onde está a sua glória e seu júbilo, tu que sobes-se contra nós, e desonras a nós, e teleste nossas obras às pessoas em cada local e país, e fizeste nossas oficinas e nossos templos para se tornar desolada, a fim de que os sacrifícios podem não ser trazidos para eles. Devido a isso, então, vamos também matá-lo, como seu professor chamou a Jesus e João quem Herodes decapitado. Se diante de Andrevo, querendo matá-lo, e tendo contemplado o selo na testa, que o Senhor lhe deu, eles estavam com medo, e não chegar perto dele, mas fugiu. E disse-lhes: por que você fugiu dele, meus filhos, e não o matou? E os demônios, respondendo, disse ao diabo: não podemos matá-lo, mas matá-lo se você és capaz, pois sabíamos antes que ele entrou na angústia da sua humilhação. Em seguida, um dos demônios, respondendo, disse: não podemos matá-lo, mas vamos lá, vamos zombar dele na angústia da sua humilhação. E os demônios veio e ficou diante dele, e zombavam dele. E o abençoado audiência, chorou. E veio a ele uma voz dizendo: Andrevo, por que choras?
E era a voz do diabo mudou. E André respondeu e disse: estou chorando porque Deus me ordenou, dizendo: seja paciente em direção a eles. E o diabo disse: se você pode fazer qualquer coisa, fazê-lo. E André respondeu e disse: é para isso, então, que você faz essas coisas para mim. Mas não permita que eu deveria desobedecer a ordem do meu Senhor. Pois se o Senhor, que faz para mim uma carga nesta cidade, vou castigá-lo como você merece. E tendo ouvido isso, eles fugiram. E, quando amanheceu, trouxeram de novo, e de ter amarrado uma corda em volta do pescoço dele, o arrastaram. E novamente a sua carne preso ao chão, e seu sangue fluiu no chão como água. E o abençoado, como ele estava sendo arrastado, chorou, dizendo: Senhor Jesus Cristo, não seja descontente comigo. Para sabe, Senhor, o que o demônio tem infligido sobre mim, junto com seus demônios. Essas torturas são suficientes, meu Senhor, pois eis que eu estou sendo arrastado por 3 dias. Mas lembre-se, Senhor, que tu eram 3 horas na cruz, e gritou ao Pai: meu Pai, por que me abandonaste? Onde estão suas palavras, Senhor, o que você falou-nos, confirmando nós, quando entramos sobre com você, dizendo para nós: você não deve perder um cabelo. Considere-se, então, Senhor, o que aconteceu com a minha carne e os cabelos da minha cabeça. Então Jesus disse a André: o nosso André, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Transforme-se então, André, e eis que a sua carne que caiu, e seu cabelo, o que se tornou um deles. E André virou, e vi grandes árvores brotando, a dar frutos. E deu glória a Deus. E quando chegou a noite, eles o levaram novamente, e lançaram-no na prisão, tendo amarraram suas mãos atrás de si. Ele foi extremamente exausto. E os homens da cidade disseram entre si: talvez ele morre no meio da noite, e nós não encontrá-lo vivo no dia seguinte, pois ele era lânguida, e sua carne foi gasto. E o Senhor apareceu na prisão, e tendo estendeu a mão, disse a André: dê-me sua mão. Se levantar todo. E André, tendo contemplado o Senhor Jesus, deu-lhe a mão, e levantou-se todo. E caindo para baixo, ele adorou, e disse: eu te agradeço, meu Senhor Jesus Cristo, que tu rapidamente trouxe ajuda para mim. E André, tendo olhado para o meio da prisão, vi um pilar de pé, e sobre o pilar lá estava uma estátua de alabastro. E André, tendo ido até a estátua, desdobrou suas mãos 7 vezes, e disse para o pilar, e a estátua em cima dele: tema o sinal da cruz, que o céu e a terra temor. E deixar a estátua colocada sobre o pilar trazer muita água através de sua boca, até que todos os que estão nesta cidade ser punido. E não dizer: eu sou de pedra, e não sou digno de louvar o Senhor, pois o Senhor nos formou da terra. Mas você é puro, porque isso de você ele deu as tábuas da lei. Quando o bendito André tinha dito isto, desde agora a estátua de pedra expulsou da sua boca água em abundância, como se fora de um canal. E a água estava alta sobre a terra, e foi extremamente amargo comer a carne dos homens. E, quando amanheceu, os homens da cidade o viu, e começaram a fugir, dizendo a si mesmos: ai de nós! Porque agora estamos morrendo. E a água matou seu gado e seus filhos. E eles começaram a fugir para fora da cidade. Então André jurou, dizendo: Senhor Jesus Cristo, em quem tenho a esperança de que este milagre deve vir sobre esta cidade, não me desampares, mas envia a Michael seu arcanjo em uma nuvem de fogo, e ser uma parede em volta da cidade, que ninguém pode ser capaz de escapar do fogo. E logo uma nuvem de fogo desceram e cercaram a cidade como uma parede. E a água era tão alto quanto o pescoço dos homens, e foi consumi-los excessivamente. E eles choraram, dizendo: ai de nós! Por todas estas coisas vieram sobre nós por causa do desconhecido que está na prisão. Vamos, e libertá-lo, para que não por acaso morremos. E eles saíram, chorando em alta voz: Deus do estrangeiro, tirar de nós essa água. E o apóstolo sabia que eles estavam em grande aflição, e disse à estátua de alabastro: pare a água, pois eles se arrependeram. E eu vos digo que, se os cidadãos desta cidade devem acreditar, vou construir uma igreja, e colocá-lo na mesma, porque você tem me feito este serviço. E a estátua deixou fluir, e já não fez sair água.
E os homens da cidade, tendo vindo para as portas da prisão, clamou, dizendo: Tende piedade de nós, Deus do estrangeiro, e não de acordo com a nossa incredulidade, e de acordo com o que temos feito a este homem, mas tirar de nós essa água. E André saíram da prisão, e a água corria dessa maneira, e que a partir dos pés do abençoado André. Então toda a multidão vê-lo, todos gritaram: Tende piedade de nós. E o velho ter chegado, quis desistiu de seus filhos que eles deveriam matá-los em vez dele, oraram aos pés da Santíssima André, dizendo: Tende piedade de mim. E o santo André respondeu e disse ao velho: Eu me pergunto como você diz, tem piedade de mim. Para você não teve piedade de seus filhos, mas lhes deste até ser morto em vez de você. Portanto, eu vos digo: a que horas essa água vai embora, para o abismo deve ir, com as 14 carrascos que matam os homens todos os dias. E ele veio para o lugar da calha, onde eles usaram para matar os homens. E o abençoado, tendo olhou para o céu, rezou antes de toda a multidão. E a terra se abriu e engoliu a água, junto com o velho. Ele foi levado para o abismo, com os executores. E os homens, tendo visto o que tinha acontecido, temeram muitíssimo, e começou a dizer: Ai de nós, porque este homem é de Deus, e agora ele vai nos matar por causa das aflições que nós tê-lo causado. Pois eis que o que ele disse aos verdugos e o velho se abateu sobre eles. Agora, portanto, ele vai comandar o fogo, e ele vai nos queimar. E André, ouvindo, disse-lhes: Não temas, crianças, pois eu não enviá-los também para Hades, mas aqueles foram, que você pode acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, o santo André condenado a ser levado a todos os que tinham morrido na água. E eles não foram capazes de trazê-los, pois não tinha morrido uma grande multidão tanto de homens e mulheres e crianças, e gado. Então André orou, e todos eles vieram para a vida. Depois destas coisas, ele desenhou um plano de uma igreja, e ele levou a igreja a ser construída. E ele batizou, e deu-lhes as ordenanças de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo-lhes: Fique por estes, de modo que você pode conhecer os mistérios do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos eles rogavam: Oramos para você, fique com a gente alguns dias, que pode ser preenchido com a sua fonte, porque estamos recém-plantada. E ele não estava em conformidade com seu pedido, mas disse-lhes: Eu irei primeiro para os meus discípulos. E os filhos seguiram, chorando e orando, com os homens, e lançando cinzas sobre as suas cabeças. E ele não estava em conformidade com eles, mas disse: Eu irei para meus discípulos, e depois que eu voltarão para você. E ele seguiu o seu caminho. E o Senhor Jesus Cristo veio para baixo, sendo como uma criança pequena formosa, e conheceu André e disse: André, porque você saiu e os deixou sem frutos, e não teve compaixão das crianças que se seguiram depois que você, eu homens pedindo que você, fique com a gente alguns dias. Para o seu clamor e choro chegou até o céu. Agora, pois, voltar, e entra na cidade, e lá permanecer por 7 dias, até que eu confirmar as suas almas na fé. E então você deve ir embora para o país dos bárbaros, tu e os teus discípulos. E depois de ir a esta cidade, você deve proclamar meu evangelho e trazer os homens que estão no abismo. E você deve fazer o que eu vos mando. Então André virou-se e entrou na cidade, dizendo: Eu te agradeço, meu Senhor Jesus Cristo, que desejas para salvar cada alma, para que não me permitiu ir para fora da cidade na minha ira. E quando ele tinha entrado na cidade, que, vendo-o, regozijaram-se com grande alegria. E ele ficou lá 7 dias, ensinando e confirmando-los no Senhor Jesus Cristo. E os 7 dias de ter sido cumprido, sucedeu que, enquanto a abençoada André estava indo para fora, tudo veio junto com ele, desde a criança até mesmo para o mais velho, e enviou em seu caminho, dizendo: Há um só Deus, o Deus de André, e um só Senhor Jesus Cristo, o único que faz maravilhas. A quem seja a glória e poder para sempre. Um homem.